outros no processo. Então, o que acontece? É um efeito cascata que um vai exigir do outro. Então, com isso, se começa com a licitação, ela vai fazer um efeito cascata, porque quando ela faz o balanço socioambiental, ela aparece esses números e aí fica desesperado para ir buscar atrás disso, tá? Então, existe uma norma da ABNT sobre isso, existe toda uma regulamentação que foi proporcionada a isso, porque isso não foi nenhuma invenção brasileira no processo, isso é um acordo internacional, porque tem a ISO chamado 26.000, que é a norma internacional, tá? Então, com isso, é uma sequência que tem que obedecer. Quantas empresas hoje, por exemplo, aí em Londrina, que faz exportação? Essas empresas exportadoras também não estão sendo exigidas agora, tá? Então, o que está acontecendo? As empresas que fazem exportação e que têm essa questão socioambiental neutralizada e demonstra isso, a fonte pagadora, a compradora disso, está remunerando um adicional sobre esses valores. Tá? Já está acontecendo isso, por exemplo, em soja. Right? Já houve, recentemente, a questão de um acréscimo entre 2% a 5% do valor da venda recebeu de adicional por estar cumprindo as etapas. Então, já tem esse tipo de demanda no processo. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, quando se fala da questão da contabilidade, porque realmente quem é o responsável principal por não utilizar isso desde 95 é o contador. Então, ele fica numa saia justa, então ele prefere encontrar desculpa atrás de desculpa, poder dar um drible. Né? Então, tem que pegar e puxar a orelha do pessoal, tá? Em Manaus, por exemplo, o que nós fizemos, tá? Em Manaus eu fui acusado de que eu estava vendendo certas facilidades, e aí o que aconteceu? Né? O Conselho de Contabilidade do Estado de Amazonas começou a fazer a caveira minha e falando o seguinte, assim, ó, não escuta japonês, nós vamos preso. Começou a falar isso, tá? Começou a mobilizar dessa forma. Então, o que eu fiz, né? Simplesmente eu pedi para a Federação das Indústrias Amazonas para organizar um evento para poder explicar o que é renúncia a incentivo fiscal, e eu pedi que viesse com os contadores, e quando eu fui apresentar a legislação todinha, eu tinha levado comigo o delegado da Receita Federal do Estado de Amazonas. Nossa. E aí, com isso, o delegado simplesmente falou o seguinte, olha, não posso ficar falando muito, mas para poder contribuir, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar a declaração do imposto de renda de alguma das empresas que estão aqui presentes. Apagou o nome, começou a mostrar o formulário. Olha aqui, ó, tá vendo aquela lei que o japonês falou? 9.249,95, deixaram em branco aqui. Aí foi mostrando, outra empresa, várias empresas foi mostrando que não tinham usado. Até que chegou numa delas e falou assim, agora vamos fazer uma brincadeira, tá? Vamos botar o cursor aqui para ver o que vai dar. E ele põe o cursor e vê o que vai dar. Aí muda todo o cálculo. Chegou no final, deu a diferença de 34,4% a mais que a empresa pagou de tributo por não ter usado isso. Né? Aí no final ele chegou e falou assim, vamos fazer agora uma outra brincadeira. Nós estamos isso em 2010, tá? Final de 2010. Ele pegou os dados de 2009 e mostrou na tela quanto de arrecadação de imposto de renda que teve na Zona Franca de Manaus. Os 2% naquela época foi simplesmente 2 bilhões e 800 milhões de reais. Mostrou na tela, e aí ele falou assim, bom, da minha parte não posso ficar falando muito, eu, em nome do governo, só tenho que agradecer a colaboração de todos vocês, meu muito obrigado, boa noite. Então, bom, aí eu comi o rabo do presidente do Conselho Fiscal, né, do Estado, né? Saiu até na imprensa local, tal, sobre isso. Eu tive que fazer o cara passar vergonha, porque não tem como fazer isso. Entendeu? Então tem hora que tem que dar choque. Hoje mesmo eu estava falando com o governo de Amazonas sobre isso, que no último ano que nós vimos, em 2018, ainda não tinha sido utilizado uma série de recursos. E o dado que eu tive agora, de 2015, na verdade, né? Dado da Receita Federal do Estado de Amazonas, que não utilizou a renúncia fiscal, foi simplesmente de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Tá? Isso, sentando com o governo do Estado, o governo ficou desesperado. Eu vou ter agora, segunda-feira, eu vou ter uma reunião com eles novamente, porque tem essa discussão sobre isso. Tudo bem? Tá? Professor Kaká, eu queria a palavrinha.
Eu quero agradecer a presença aqui do vice-prefeito, João Mendonça, que ele está Ok. aqui, a gente tem assim, uma amizade de longa data e ele é um entusiasmo, ele é muito entusiasmado com essas questões todas. Ok. E seja bem-vindo, João. E aí, eu fiquei pensando, tem 3 questões que eu queria colocar. Primeira, professor, é que a nossa associação ADECOL, ela é associada à Associação Estadual de União por Moradia Popular. E existe uma organização também nacional, União Sim. Nacional por Moradia Popular, Uhum. que luta pela autogestão. Sim. E também nos orienta a ter o projeto social com as famílias. Aí que entra Uhum. tudo isso. Como é que fala? O trabalho de conquista de cidadania, a autonomia das famílias, o protagonismo e também a capacitação dessas famílias, né? Uhum. Capacitação em todos os sentidos, inclusive para trabalhar na obra remunerada. Né? Então, a gente tem esse projeto social, inclusive a Nerilda está aqui, ela é assistente social, né? E aí a outra questão que eu queria colocar é assim, a dúvida que eu tenho, nós chamamos 2 contadores, eu não sei se tem alguém aqui na sala, mas é assim, a renúncia fiscal é mensal e tem um mínimo de como é que fala, de operacional financeiro da empresa? Essa é uma pergunta. E a outra questão que eu gostei que o senhor colocou, professor Takashi, é que nós podemos aqui em Londrina, né, João Mendonça, o Luiz Cândido da Coab, os arquitetos aqui, nós podemos reunir as empresas em potencial aqui em Londrina, inclusive chamar alguém da Receita Federal também e chamar o sindicato dos contadores. E os nossos contadores, né, que atuam nas organizações de interesse social, nas organizações civis, né, para esse encontro, porque daí a gente sensibiliza a sociedade londrinense inteira e pode até carregar esse recurso para o fundo, além da Pradecol, que já está com esse projeto já quase pronto, né? Está faltando a Coab, inclusive o Vitor podia falar melhor sobre isso, sobre a destinação do terreno direto para as famílias. Então, eu acho que a dúvida é essa: como que é a renúncia fiscal? É mensal? Tá, então vamos lá. A renúncia fiscal, né, depende do regime de que a empresa adota em termos de tributação, se é semestral, trimestral ou mensal. O que tem que fazer, que a lei é bem clara, a declaração do processo tem que ser feita até o momento da entrega do imposto. Então, normalmente, os incentivos fiscais, que é Fundo Criança, Cultura, tem que ser feito no exercício. Aí cai no dia 28, 27, 29 de dezembro de cada ano. No caso da renúncia fiscal, é até o fechamento do imposto, que normalmente vai em maio do ano seguinte no processo. Agora, a empresa tendo o dado do ano passado, por exemplo, ela pode fazer o provisionamento mensal ou trimestral, o provisionamento ela pode fazer no antecipado, sem problema nenhum. Então, tem que pegar o que foi feito no exercício passado, 2020, para ver qual é a projeção dele em termos de receita em relação a esse ano, e aí dá para fazer as contas e dá para fazer o provisionamento antecipado, tá? Isso tranquilo, tá? A maioria das empresas adota o sistema trimestral, tá? Então tem isso como uma data limite do trabalho, tá? Mas o que tem que fechar é no ano, tá? Né? Então, você tem essa data até em momento da entrega do imposto, tá? Agora, em relação a essa questão de como fazer esse procedimento, né? Porque não é só esse dinheiro, tá? Existe outros dinheiros de renúncia fiscal que vocês não têm noção de quanto que se pede o município, tá? Isso é, quando o município não está preparado, as organizações sociais do município não estão capacitadas para isso, o município perde algo em torno de 23% a 25% da economia circulante, vai para o ralo diariamente por não ter esse tipo de estrutura no processo. Então, aí sim precisa de leis, um monte de coisa, porque se você pegar, por exemplo, 2% do depósito compulsório do Banco Central, se você chegar no banco, o banco muitas vezes pode alegar que já está fazendo isso na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou na favela de Paraisópolis, em São Paulo, e não está ajudando aí. Aí, nesse caso, sim, tem lei municipal de responsabilidade socioambiental que eu posso exigir, de tal maneira que, se ele não me aplicar no município, eu posso criar, né, um imposto compulsório para que ela cumpra essa etapa no processo. Tá?
Mas a maioria dos municípios não tem necessidade de chegar a esse ponto, não. É a questão mais de bom senso e negociação, tá? O ganha-ganha. O que a empresa ganha? Porque, na verdade, eu estou reduzindo a base de cálculo do tributo dela, na verdade. Então, a empresa, ao não utilizar isso, ele está sim perdendo 34% de imposto a mais ele está pagando. Então, isso é a bobeira que o cara está dando. Agora, não é só isso, né? Há necessidade, quando fazer essa conversa com o empresário, que mostre para ele outras formas, inclusive, do erro que ele tem em relação à concepção do seu negócio. Né? Esse é o ponto principal. O mês passado, por exemplo, eu estava reunido com o pessoal da Ford, né? A Ford fechou todas as plantas no Brasil, está trazendo carro importado dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai, e as plantas da Ford acabaram fechando todas, né? E como a gente está trabalhando numa das discussões de uma planta em relação a isso, no meio da reunião, um dos diretores chegou assim com um tom, né, até de gozação, dizendo que o custo do Brasil era caro tal. Aí eu literalmente comi o rabo do sujeito na frente de todo mundo. Eu falei, você contratou gente incompetente e você está levando prejuízo por causa disso. Por que você não montou outros modelos de viabilização, assim como a GM fez em Gravataí, assim como a Volkswagen fez em Resende, no Rio de Janeiro, para fabricar caminhão? Pergunta para eles como é que é o processo e como é que você adotou o seu processo. Então, a sua concepção equivocada da sua planta industrial, a incompetência dos funcionários que você contratou, que levou a essa questão. Então, é bom você mudar o discurso, né, e levar essa informação para a sua matriz, que, na verdade, a questão não é custo Brasil, é a falta de conhecimento sobre isso. Tá? Então, há necessidade de que, quando vai discutir com o empresário, não faça a discussão simplesmente, secamente, a questão da renúncia fiscal da empresa no processo. E sim, como é que a gente pode ajudar a empresa para que ela possa ganhar mais, que pode doar mais em função disso, ganhar a competitividade e ela ter realmente uma cara legal, sustentável, conforme a lei que preconiza. Porque a maioria dos sites que você visita hoje, das empresas, quando apresenta aquela babaquice de sustentabilidade ecologicamente, é totalmente fora da norma, totalmente ilegal no processo. Né? Então, se você não fizer com que a empresa entenda que ela está fazendo cacas nesse modelo, que não é bem por aí, que existe toda a normatização e que tem que cumprir isso, então não tem como fazer com que haja esse tipo de entendimento. Então, é uma mudança de paradigma do conceito empresarial. Então, o processo não é simplesmente me dar o dinheiro da renúncia, tem que ser muito mais, como diz, um choque maior do que só isso. Tá? Então, se não fizer isso, o empresário não te respeita em primeiro lugar. Ele te interpreta que você só vem para encher o saco dele para pedir dinheiro. Aí, quando você mostra para ele que você é babaca, você está perdendo dinheiro, aí ele muda de discurso completamente, entendeu? Então, infelizmente, tem que fazer isso. E o trabalho tem que ser feito da seguinte forma, tá? Nós temos feito com que crie nos municípios, juntamente com um órgão chamado OAB, a Comissão de Direito do Seu Setor dentro do OAB. Então, com isso, aí em Londrina já tem uma comissão. Então, essa comissão tem que ser uma comissão aberta, bem entendido. Não pode ser uma comissão voltada só para atender os advogados. O controle é do advogado, sim, mas tem que chamar pessoal da ciência social, engenheiro ambiental, tem que chamar outros profissionais do processo, contadores e tal, que vão compor esse grupo de trabalho e, através dela, se faz treinamento e capacitação de tal maneira que haja o entendimento dessas normas e daí começa a propagar e fundamentar o que é esse mecanismo. E aí, nesse momento, você envolve o Conselho de Contabilidade, você envolve a academia, principalmente os alunos que estão formando, para poder entrar no mercado de uma forma diferenciada e não simplesmente contar com a velha guarda de profissionais que estão na zona de conforto e não está nem aí com isso. Né? Então, tem que ter essa visão no seu processo, não é uma coisa simples de só bater na porta. Então, tem que haver uma espécie de uma corrente de profissionais e pessoas que entendam e que queiram participar desse processo. Tá? Tudo bem? Ótimo.
Mais alguma questão? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? O Luiz queria falar, Luiz, um pouco sobre a experiência aqui de Londrina? Não sei se o Luiz está presente. O Luiz está presente, mas ele está com o microfone desligado. Ele tentou falar, ele está tentando recuperar ali na tela dele. Só um pouquinho. Ah, tá Isso. bom. Perfeito. Professor, parabéns Sim. pela explanação, viu? Deixou uma lista de incumbências gigantesca. Eu me perdi no meio, no meio aí. Eu acho que precisa montar um passo a passo, né? Nós aqui em Londrina ansiamos muito atender essas famílias que precisam dessa ajuda nesse momento. Nós, como eu disse no início, né, nós temos aqui 4.000 famílias vivendo num estado de vulnerabilidade social em condições subhumanas, né? Locais que esgotamento sanitário está faltando, rede de água está faltando, energia elétrica muito menos, né? Então, essa somatória de forças que o professor falou, né, os empresários aqui presentes, se nós não nos unirmos, nós não vamos conseguir alcançar essas famílias que realmente precisam da nossa ajuda. O governo federal, através do Casa Verde e Amarela, não vai conseguir atender a essas famílias. O projeto do programa Minha Casa Minha Vida não foi concebido para ajudar essas famílias. Não existe nenhuma linha, nenhuma proposta, nada para atender essa vulnerabilidade social e, pelo contrário, né, isso vai atingir o mercado imobiliário. Né? Eles estão preocupados em atender outras camadas da renda social acima, pode ser até de 3 salários mínimos. Então, nós precisamos de muita ajuda, professor, para que nós possamos realmente achar o caminho e conduzir para que seja efetivo e que alcance realmente as famílias. Como o senhor mesmo disse, se for 5, se for 10, ótimo. Vamos começar pequeno, né, para poder dar um movimento a essa engrenagem, para que essa engrenagem possa rodar e possa ser contínua. Sim. O que precisar está à disposição, que já tem um cordão umbilical aí com Londrina há um tempo já, então estão à disposição, tá? Eu agradeço. O Wilson está aí. Tá? O senhor esteve na companhia, para mim foi uma honra poder recebê-lo, e a Coab está de portas abertas, todas as vezes que precisar vir, compareça a Coab, nós teremos o maior prazer em recebê-lo lá. Tá bom, obrigado. Professor, fazer uma perguntinha antes de encerrar. Bom, acho que ficou claro para todos, né, que o dinheiro para conseguir a construção habitacional, seja baixa renda e até alta renda, independente do tipo de imóvel que for construir, nesse segmento que o senhor está falando, através da renúncia fiscal, que dá um ganho bárbaro, né, de 1/3 do imposto de renda que a empresa tem a pagar. E tem realmente empresas muito grandes que esse 1/3 é muito dinheiro. Mas eu queria fazer a primeira colocação. Mesmo que seja muito dinheiro, a construção feita com esse 1/3 do imposto de renda da renúncia fiscal, ele vai ser efetivamente construído para habitações de baixa renda, mas que os compradores não comprarão, porque não tem condições monetárias, nem CPF limpo, nem nada. É para que eles passem para aquele sistema que o senhor colocou de locação desses imóveis até terem lá na frente trabalho, montão, dentro talvez do próprio canteiro de obras ou em outras coisas de atividades sociais, que com o dinheiro da renúncia fiscal se criam outras unidades profissionais para no futuro poder comprar essa casa. Então, eu entendi, não dá para uma construtora captar recursos de outras empresas de renúncia fiscal para construir unidades, sejam elas de baixa renda ou não, para comercializá-las, né? Essa é a primeira pergunta. Na verdade é o seguinte, a construtora não pode fazer esse tipo de operação, né?
Então, daí a necessidade de uma associação para trabalhar com isso, tá? E, inclusive, em São Paulo, por exemplo, aqui, o aluguel social hoje está pagando coisa de R$ 470 por mês para cada família de habitação no processo, tá? Né? Esse valor, eu falo que não é tanto a questão, tá? Se vai ser R$ 100, se vai ser R$ 200 por mês, tem que fazer com que a família valorize que tem que pagar isso. Mas não quer dizer que se não pagar está fora da casa, não, não é bem isso. Se a pessoa não tem condições de pagar, então que ela participe de mutirões, então que faça outras atividades para gerar renda para eles. Então, se a gente não ajudá-los a ter a renda, eu não posso cobrar. E dessa cobrança, na verdade, o que nós temos recomendado é que 50% do valor seja uma espécie de uma poupança para a pessoa. Então, enquanto ela estiver sob o guarda-chuva dentro daquela construção, dentro daquela associação, que ela vai ter que pagar, sei lá, R$ 200 por mês, que seja, esses R$ 200, R$ 100 vai ficar para uma poupança dela, de tal maneira que com isso ela tenha um dinheiro para comprar um terreno, alguma coisa mais tarde, e que ela ganhe dignidade com isso e ganhe documento tal para trabalhar depois, tá vendo? Então tem que fazer esse tipo de ação, senão não consegue, não adianta tentar resolver vender a casa, não, tem que morar, tem que ter dignidade, acabou. Isso. O Rodrigo colocou um negócio agora, o colega de Curitiba aí acabou de falar, da Coab, colocou muito bem, eu acho, uma coisa que para nós, no terceiro setor, perto do senhor, nós somos bebês recém-nascidos. Né? E esse passo a passo que a gente faz para aprender a falar, né? Aprender inglês, aprender o roteiro, nós vamos ter que continuar. A gente nós temos já feito experiência desses procedimentos em outras áreas também, tá? Nós temos, por exemplo, uma escola, eu tenho uma escola particular, tempo integral, gratuito. Ninguém paga nada e não recebe subvenção do governo nenhum, tá? A escola é mantida pelos empresários da sociedade local, tá? E só atende pessoal vulnerável que é classificado através do Conselho Municipal de Ação Social, que encaminha as pessoas, tá? Então, é uma associação que gerencia esse processo, ganhou prêmio, inclusive, e tal. Hoje está abrindo filial dela já em vários lugares no Brasil, tá? Então, escola particular, tempo integral, não tem sala de aula, para começar também, é tudo diferente, tá? Então, existe essa possibilidade de trabalho em vários segmentos, então não é só na habitação, tá? Então, essa é uma renúncia fiscal que vai para o fundo do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, né? Não vai, esse não vai para lá. Esse é diretamente para a associação, exatamente, porque é o seguinte, está obedecendo uma lei federal chamada Compromisso de Todos pela Educação, então tem uma lei federal sobre isso. Legal. Então, basta cumprir isso, entendeu? Então, com isso, tem dinheiro. Se você fizer o balanço socioambiental, que é a norma de contabilidade que nós estamos falando, T15, ela tem 3 itens onde a empresa tem que demonstrar que investe em educação. Então, essas empresas vão poder estar recebendo o atestado de sustentabilidade, uma vez que ela está cumprindo isso já, tá bem? Sim, com o balanço social, com o atestado de sustentabilidade e com uma conversa em relação à renúncia fiscal, já é um pacotinho. Sim, é um pacote. Exatamente. Fazer 10 casas que sejam humanitárias, começando para... E o marketing, que a empresa também não deixa de fazer. Isso. Só para não deixar escapar aqui, o senhor comentou sobre a lei da renúncia fiscal de 1995, mas o senhor falou a lei, o artigo e o inciso que eu não peguei. O senhor poderia repetir? 9.249, de 95, né? Artigo 13, parágrafo 2º, inciso 3. Tá? Tá. O Gabriel pediu para falar, você terminou? Vamos lá. Eu vou complementar o que o Eduardo falou e vou puxar no chat aqui o que a Dacilene também reivindicou.
Eu acho assim que a maioria de nós está bastante impressionada com a palestra, né, a exposição do professor Takashi. Eu acho que as aplicações as aplicações aqui, o nosso vice-prefeito, o nosso presidente da Coab, e tantos outros aqui, as aplicações são muitas e os benefícios sociais são também diversos. E a demanda que eu penso, o Eduardo Guedes, a Dacilene, e eu vou trazer agora, professor Takashi, é alguma coisa no sentido de nós organizarmos alguma espécie de aula com o senhor prestando essa consultoria para nós, da forma como puder ser estabelecida ao senhor, né? E talvez a Maria Inês possa fazer essa ponte e nós todos crescermos nesse sentido com algo mais sistematizado. Essa palestra de hoje, se tivesse sido gravada, teria sido um ganho enorme para todos. Mas eu acho que talvez possamos avançar nesse sentido para uma aula especificamente, tá bom? Sim, é o seguinte, nós temos já um trabalho chamado Universidade do Terceiro Setor, no qual nós estamos colocando aí no ar agora. Já havia uma experiência feita já no ano passado para esse começo desse ano. Nós suspendemos no meio do ano e agora estamos voltando agora com essas aulas, tá? Então, depois vou passar para vocês o site, um monte de coisa. Tem bastante palestras minhas que foram dadas no Brasil, assim como tem uma série de itens chamados pílulas. Pílulas são coisa curta, de 5 minutos, 10 minutos no máximo, sobre um assunto, como se usa o terceiro setor, tá? Além disso, nós temos cursos online também que nós estamos fazendo. Nós paramos com o modelo porque é um curso completamente diferente, tradicional. Então, as plataformas que existem hoje é venda de curso, né? E nós não queremos fazer isso, bem entendido. Então, nós não estamos ganhando dinheiro com o curso e sim passando a informação e estimulando a criação das bases locais, tá? Então, com isso, esses cursos também vão estar no ar também. Já tem algumas coisas já, e depois a gente pode passar para vocês, né, uma série de documentos sobre isso. Às segundas-feiras eu tenho uma live, inclusive, voltada à aplicação do terceiro setor em vários segmentos. Esse trabalho foi originário da OAB de Manaus. Em toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem esse tipo de atividades, tá? Havendo interesse aí, no caso Londrina, pode também formar o grupo, o trabalho, ver, a gente pode fazer esses tipos de discussões específicas por necessidade da demanda local, tá? Assim que começa agora a recuperar a questão dos horários dos voos, nós temos planejado a ida, era para já estar aí, na verdade, porque da pandemia acabamos suspendendo tudo, mas nós podemos organizar, sim. Agora, em outubro, nós estamos começando a organizar os eventos aqui em São Paulo já, tá? Em São Paulo vai acontecer, em outubro, o primeiro encontro paulista do terceiro setor. Também em novembro vai ser realizado o encontro das agências de desenvolvimento dos municípios, que é uma outra modalidade de trabalho nosso. Isso vai ser em novembro. E em novembro, também, no Rio de Janeiro, vai acontecer o 16º Encontro Nacional do Terceiro Setor também, tá? Então, nós organizamos essas atividades. Então, se quiser organizar um evento também aí em Londrina, para poder ajudar a explicar ao pessoal, está à disposição, tá? E nós temos um serviço gratuito para ajudar as entidades, que as entidades podem mandar para nós, pelo e-mail, os estatutos. Nós fazemos uma análise, comentamos o que está acontecendo naquele documento, e tendo a aprovação, a autorização do advogado responsável do estatuto, nós fazemos a reformulação e não cobramos nada, tá? E quem quiser montar a entidade, só mandar nome, atividade que vocês querem fazer, e em que lugar que você quer se situar no processo, e aí nós também elaboramos uma minuta sem custo, sem nada, tá?
Então, o que a gente puder já estreitar e ajudar, tranquilamente. E aí, a gente tem um carinho especial aí em Londrina, porque tem a base nossa do CIAI, que ela foi constituída no ano 2000, e quem está na cabeça é o Wilson e a equipe dele. O que a gente precisar trabalhar nesse sentido, a gente pode ajudá-los aí também, através deles também, tá? Então, o que for necessário, nós estamos aí à disposição, tá bom? Tá ótimo. Mas vai ficar, para a curiosidade de todos, acho que uma explanação depois, no próximo encontro, mais detalhada sobre a continuidade do Acordo de Copenhague, lá, que se estendeu Sim. aumentando a capacidade de emissão para a camada de ozônio de 30% para 40%, né? E isso, estando no balanço social, fazendo a tua parte, né? Com o EBFIT 15, né? Eu acho que isso agrega para que, quando tu apresentar o teu balanço social, não seja aquela ladainha, que nem o senhor falou, que o cara abre lá o balanço social, só tem porcaria escrita, né? Na verdade, não fez nada que correto. Tá bom. O que for necessário, estamos à disposição, tá bom, Maria? Tá bom. Eu acho que é isso, né, pessoal? A gente quer agradecer a presença de todos, né? Bom. Aqui a ADECOL em Londrina já está prestes a começar a construção, né, Luiz? Está faltando só mesmo o terreno ser resolvidas as questões no cartório para ser financiado para as famílias com um prazo de carência, e nesse prazo de carência a ADECOL entra para construir as casas. Nós estamos estudando, quero ver se a gente vai na semana que vem, Vinícius, e quem puder aqui de Londrina, visitar a fábrica de tijolos ecológicos aqui em Sapopema, que é pertinho, uma fábrica, para a gente conhecer de perto o tijolo e ver alguma coisa, porque o diprime é mais complicado, mas o tijolo é mais parecido com a alvenaria. Então, nós estamos bem avançados aqui em Londrina, com vontade de ser projeto já, né? Ok. Então, a gente agradece o professor Takashi mesmo muito. Vamos conversar aqui em Londrina para a gente trazê-lo aqui já com os contadores, já com as empresas, para que a gente possa dar uma alavancada e já, assim que puder, começar a pôr a mão na massa, né? Neste domingo nós temos reunião com as famílias aqui, as 30 famílias, mutirão, café da manhã, almoço, mutirão para melhorar a sede da associação, discutir o modelo construtivo. A cada 2 meses a gente reúne as 30 famílias aqui, com assistente social, psicóloga e tudo, e o arquiteto, né, o Vinícius, que está aí com a gente há 7 anos. Enfim, é um trabalho árduo, mas que com a assessoria do professor, com a ajuda do Poder Público, a Coab, e com os nossos parceiros, nossos aliados, né, e os companheiros de outros estados também, trazendo as suas experiências, nós vamos conseguir chegar lá e diminuir o déficit habitacional. Vamos lá. Só para orientação depois, Maria, uma das coisas que você pode fazer de imediato, essa fabriqueta, por exemplo, que é uma prensa, né, para poder fazer o tijolo ecológico, nada mais do que uma imprensa. Então é o seguinte, assim, ó, se vocês pedirem, né, um programa dentro da Secretaria de Emprego e Renda do Estado, para que possa ter uma betoneira para ter essa forma, assim como você pode também montar uma oficina de serralheria, pedir fazer com que haja dinheiro para poder comprar esses equipamentos para vocês. Vocês podem já, com esse pessoal, fazer uma oficinazinha e eles mesmos começar a fabricar o tijolo, eles mesmos começar a fazer janela, um monte de coisa, e com isso já gera renda e começa a ter o gostinho da coisa, do sonho deles, tá? Então, muitas vezes você está preocupado em comprar o tijolo, alguma coisa, e se uma empresa que produz esse tijolo hoje, infelizmente, ele sendo uma empresa, estava pagando tributo total sobre o custo do tijolo, e a pessoa não tem como tirar esse imposto para você. Agora, se você fizer a fabriqueta através disso, você vai ter esse tijolo a preço de custo só. Então, vocês imaginam o que dá para fazer, tá? E você pode vender.
Nós pensamos nisso, em fazer o tijolo. Inclusive, eu visitei uma fábrica lá em Navegantes, em Santa Catarina, visitei a fábrica, tudo. Mas aí a gente pensou como a gente vai construir as primeiras casas, talvez já comprar o tijolo, porque ele já tá, como é que fala? Certificado e tudo. Para a gente vai começar a construir, a gente ainda não vai conseguir de cara, conseguir a qualidade do tijolo. Não, Então, assim, se você tiver... Marinês, eu posso ajudar. A gente compra os tijolos e depois, nas próximas remessas, né, Luiz Cândido, que a gente for construir aqui na cidade, aí a gente já monta a fábrica de tijolos. Aí entrou aqui o vice-prefeito, o João Mendonça, entrou aí, gente. Fala um pouquinho aí, João. Você ouviu o professor Takashi aqui? Oi, Maria, está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. Gostei muito do que foi falado. Quero parabenizar o professor Takashi aí pela explicação, pela palestra. Realmente foi muito importante para todos que participaram dessa importante reunião. Quero ter a oportunidade de ajudar naquilo que eu puder. Realmente, eu gosto desse meio comunitário, de cooperativas, de entidades que tragam bem-estar para a comunidade. E essa entidade que você preside, Marinês, ou outras pessoas, que é sempre alternado aí as peças da diretoria, são sempre alternadas, mas você está sempre com a sua experiência colaborando. Professor, olha, venha mais vezes a Londrina. Eu não tive a oportunidade de falar contigo quando o senhor esteve em Londrina, mas eu quero falar para o Luiz Cândido, nosso amigo presidente, sempre trabalhador da Coab, Obrigado. que quando puder, o professor estiver aqui, me convida, Luiz, quero conhecer o professor, né? Com certeza, João. Quero dizer também, Maria, Com e certeza. professor, e a todos da reunião, que tudo que for feito com relação à comunidade, com relação aos mais carentes, aos sem teto, aos sem nada, digamos assim, é investimento. A gente tem que encarar isso como grande investimento, né? Então é isso. Eu fico muito feliz em falar com vocês aí e eu tenho certeza que o prefeito Marcelo Bellinati vai gostar muito de saber que ocorreu essa reunião nessa noite. João, Obrigado. se me permite, João. Nós estamos com gente aqui do Amazonas, João Mendonça. A Marcilene do Amazonas aqui, ó. Ô, Maria. Oi. Ô, João, muito prazer, né? Eu conheço também o Marcelo. E, João, se a gente ficou encantado com uma fala do professor Takashi de 1 hora e pouco, João, eu afirmo para você que já conheço o Takashi há algum tempo, ele é um ser humano único, não só no Brasil, mas um dos mais tops do mundo em conhecimento de legislação do terceiro setor. João, eu queria fazer um pedido, que nós juntássemos aí, junto à prefeitura, algum recurso para trazer o Takashi aqui. É uma mente brilhante, que se em 1 hora nós já gostamos, o Takashi tem conteúdo para falar 2 anos para a gente. E ele traz o payback do Takashi, vai ser 1000 vezes mais, João. Então, eu não cobro honorário não, tá? É só despesa só. Despesa de viagem, João. Tá, João? Despesa de viagem, João. Tá ok? Sim. O conhecimento do professor Takashi é sensacional. A riqueza vai ser muito grande. Deixo aí a recomendação para você, para o Marcelo Bellinati, que realmente tragam o professor Takashi aqui, vai ser um grande valor para nós. Eu vou dar uma sugestão. Ok. Vou falar para ele e com certeza reunir essa comunidade toda de Londrina, Sinduscom, a CIL, o pessoal todo aí, os sindicatos. Olha, sinceramente, será a OAB, sim, eu ouvi o professor falar aí dessa comissão da OAB composta por vários membros nas suas diversas esferas. Então, é muito importante realmente, né, Luiz? O Luiz quer falar. Sem dúvida. Estou aqui te acompanhando, prefeito. Tá bom, aqui. meu irmão. Então, é isso. Então, gente, olha, ganhei 1 mês, não foi nem um dia, não foi nem a noite, ganhei 1 mês só de ouvir vocês. É verdade. Muito bom, né, gente? Vamos à luta. Inês? Oi. Foi um prazer conhecer você. Tá. Um grande abraço, professor, e muito obrigado por ter convidado para participar. Obrigado, vocês. Boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. E que Deus abençoe a todo mundo. Obrigado. Um abraço do Chico. Excelente, né? Muito obrigada. Um abraço para todo mundo. Gabriel, todo mundo. Inês, aguenta as pontas aí, Inês. Obrigada, Luiz. Segura um pouco aí, Inês. Um abraço. Tchau.
Ô, Inês,